Quando eu fui procurar uma escola que fosse a cara da nossa família, eu queria primeiramente uma escola que tivesse uma pegada mais natural, que tivesse uma área verde, que tivesse esse contato maior com a natureza. Porque a gente mora em apartamento e aí a gente fica confinado em vários espaços ao longo do dia, no carro, no apartamento, na sala de aula, por exemplo, das crianças. Quando eu descobri o projeto do Aldeia e que eu vi que ia ser uma área verde imensa, que a sala de aula, na verdade, era a escola inteira, isso me encantou, assim. E a minha filha é muito apaixonada pela natureza, ela gosta de animais, ela gosta, tanto é que a aula dela, a aula que é na horta, é a que ela mais conta quando ela chega em casa. Então eu sabia que isso ia encantar a Lia, e eu queria que ela ficasse encantada pela escola dela, né? Quando eu cheguei aqui, visitei a escola, que eu vi os espaços, que eu já sabia do projeto da Carol de como tratar uma criança, de como inserir a educação na vida da criança, isso tudo se juntou e aí eu tinha certeza de onde eu queria que ela estudasse. E eu vejo que a proposta do Aldeia é uma proposta centrada na criança, é a criança que cria a escola, que cria o espaço de aprendizado, né? Tudo aquilo que acontece na escola, a criança vai trabalhar aquilo para poder aprender. Nisso a gente vê que a criança é vista como um ser pensante, que é ela que consegue direcionar o seu aprendizado. E o Aldeia respeita muito o aprendizado dela. Na sequência em que ela consegue aprender, no ritmo da criança, naquilo que a criança vê como importante para ela. Cada criança vê uma coisa como importante e o Aldeia tem muito disso de priorizar. E priorizar os valores morais, os valores humanos, socioafetivos. Eu não queria uma escola que só entregasse conteúdo para minha filha, mas que entregasse esse conteúdo também, porque a gente não vai deixar de entregar conteúdo, mas entregasse esse conteúdo vendo ela como um ser humano pensante e como um ser humano com emoções. Quando a minha filha não quer fazer uma tarefa, tem toda uma discussão do porquê você não quer fazer, como você se sente em não fazer. Você sabe, se não fazer agora, amanhã você vai ter 2 tarefas. E aí, como a gente vai resolver esse problema? Não é só você tem que fazer a tarefa porque é uma regra e ela precisa ser cumprida. Então, isso na escola me ganha, assim. Eu tinha a opção de colocar ela só no período regular ou a opção de colocar ela no período integral. Se eu colocasse ela no período regular, o resto do dia, porque a gente trabalha, eu e meu marido, nós trabalhamos o dia inteiro, até mais tarde. O resto do dia ela teria que ficar ou com uma babá ou com uma avó. E eu fiquei pensando, o que minha filha iria aprender nesse contraturno fora do Aldeia e o que o Aldeia poderia proporcionar para ela de diferente. E aí foi que eu escolhi o integral, porque aqui ela continua aprendendo ao longo do dia, as aulas são diferentes, a aula de culinária que ela adora, que ela explora os alimentos, aula de xadrez, aula de skate, aula de le parkour. Quando que em casa eu poderia proporcionar isso para minha filha? Não, né? Nenhuma babá ia poder fazer tantas atividades assim que envolvessem ela, porque não é só ofertar atividade, né? É envolver a criança naquilo. Todas as vezes que eu venho buscar minha filha, ela quer ficar na escola. Não tem uma vez que eu não chego aqui e falo, filha, tá na hora de ir. Que ela fala, não, mas eu tava fazendo aquilo, deixa eu ficar, e que não sei o que lá, quero ficar mais. Eu quero ir embora quando a escola fecha, ela fala pra mim. Então, assim, ela é muito apaixonada em tudo que ela faz na escola, nas atividades que são propostas pela escola. Também nos projetos que são envolvidos, ela sempre chega em casa contando, agora a gente está estudando o projeto Meu Corpo, e aí eu preciso saber disso, disso e disso. E aí vem com aquelas perguntas que às vezes a gente nem está preparado, mas assim, que aguça a criatividade da criança. Então, ela sempre chega com um questionamento da escola que faz com que a gente em casa se insira nesse mundo também, que aí eu sei o que está acontecendo na escola e eu ajudo ela a resolver os problemas que a escola traz pra gente como tarefa de casa ou só como um projeto a ser discutido. E é muito legal isso, de envolver os pais nessa educação. A gente nunca está por fora do que está acontecendo, mas a gente sempre está tentando ajudar e é muito gostoso como pai a gente entrar no mundo do Aldeia
Esses dias eu tava falando com a Carol que é um sonho que a gente tem de voltar a ser criança e vir pra cá estudar. Quando tem algumas atividades para os pais que às vezes eles fazem, ou quando tem algum evento, é um evento da família, não é um evento só da escola da Lia. Então a gente sempre vem para as festas, para os eventos assim, como se fosse a família inteira, pronta para se divertir. Então a escola, ela junta tudo isso, ela junta o aprendizado, ela junta o contato com a natureza, ela junta o respeito com o ser humano, com o desenvolvimento da criança, ela junta essa coisa de colocar a família dentro da escola, então vira tudo assim, uma aldeia mesmo, uma família pra gente. A escola é como se fosse a nossa família também, os professores, os funcionários, os coleguinhas, os pais dos coleguinhas que a gente se junta e faz atividade junto também. Então, assim, sou apaixonada na escola. E aí, quando eu engravidei da Eva, eu tinha certeza de onde a Eva ia estudar, que a Eva ia ficar na aldeia. Infelizmente, a aldeia não pega o bebezinho tão pequenininho por enquanto. Quero que a Carol faça isso logo. Mas aí, assim que a Eva atingiu uma idade para poder vir para a aldeia, a Lia já me pedia: mamãe, você sabe que a Eva tem que vir estudar nessa escola, porque ela vai ficar na sala do meu lado e que não sei o que lá. E assim, a gente fica um pouco receosa às vezes porque é tão pequenininha. A Eva não tem nem 2 anos, ela tem 1 ano e 8 meses e a escola é grande, a gente olha isso como assim, um espaço enorme para ela explorar. Aí a mãe fica com um pouco com receio, mas é aquela hora de falar assim: vai filha, vai que você consegue. E ela adora. Nos primeiros dias que ela vinha, antes de ser matriculada mesmo, ela entrava, segurava na mãozinha da Josi e ia chamar a Lia dentro da sala dela. Então assim, ela já foi percebendo como é a escola e agora ela tão pequenininha já fala: mamãe, hoje eu vou pra escola, né? Vai pra escola. E ela chega, pega a mochilinha dela e entra. E assim, a adaptação dela foi muito tranquila por conta disso, porque ela sempre esteve muito à vontade na escola. Sempre foi dado para ela esse espaço dela se sentir à vontade e interagir com os outros professores. Então não foi um local estranho para ela. Ela estava se sentindo em casa mesmo. Me sinto muito segura em deixá-la aqui, porque eu sei que tem vários olhos em cima dela, assim. Todo mundo sabe o nome da Eva e da Lia, desde do pessoal do portão até o pessoal da cantina, até os professores e os colegas de outras turmas. Esses dias eu estava conversando não sei o que e uma menininha de uma outra turma falou: a Lia, sei quem é a Lia. Então assim, eles se conhecem, tem atividade entre eles. O pessoal do 5º ano conhece as criancinhas dos 2 anos. Então é como se fosse uma comunidade mesmo. É um impacto enorme na formação das duas, porque eu acredito muito dessa importância dos primeiros anos, assim, que é quando a gente está formando a parte emocional da criança. Então eu acho que essa é a parte mais importante a se desenvolver. Antes de se desenvolver a parte pedagógica, digamos assim, pedagógica. Eu acho que a parte emocional, ela precisa vir primeiro. E num lugar onde as minhas filhas estão amparadas emocionalmente, que elas aprendem como lidar com o colega, aprendem conceitos de cidadania, aprendem conceitos de ética, aprendem como o mundo funciona. Isso para mim tem que ser o patamar inicial para depois vir com pedagogia em cima disso tudo e aí sim se fechar a formação de uma criança, de um ser humano. Elas estão tendo o privilégio de ter essa educação maravilhosa no início da vida, que isso já forma o ser humano daí para frente. Depois ela pode ir para a escola que ela for, que ela vai ter esses conceitos, essas virtudes já dentro dela, que elas aprenderam aqui. Conheçam a aldeia, porque não tem um pai que não conhece o projeto do Aldeia, que vem ver o Aldeia, que não se apaixone, assim. Dá vontade de voltar a ser criança e vir estudar aqui.